Olá, sejam todos bem-vindos a essa live Rota Map, episódio 1. E eu terei aqui grandes convidados. Enquanto isso, eu vou compartilhar aqui rapidamente o convite aqui nos grupos de WhatsApp, enquanto o pessoal vai entrando aqui a essa live hoje com o tema lançamento com data marcada. Como fazer o lançamento do seu livro sem correria. E aí, já pensou nisso? Tô vendo aí o pessoal já entrando. Tô acabando aqui de compartilhar os convites aqui nos grupos. Engajados. E já vamos iniciar aqui a nossa live. Deixa eu ver aqui. Marísia, Lucilília, Ângela Barbour, Robert, Fernanda Champoski, uma das nossas convidadas, a Maurivânia e o Robert Paulo. Sejam todos bem-vindos. Hoje o tema dessa live é lançamento de livro com data marcada. Exatamente, aqueles autores que já estão com a data de lançamento do seu livro marcado e precisam de um direcionamento para poder realizar esse lançamento sem correria, sem estresse e acontecer de forma muito natural. Hoje, as nossas convidadas, a Sávia Pedrosa, que já está na sala, e a Fernanda Champoski, daqui a pouco vou chamá-las aqui para poder compor esse lançamento, essa live. Mas antes disso eu quero falar um pouco que essa semana, os próximos dias aí, eu estou separando uma série de lives, cada um com um tema específico, para justamente ajudar os autores que querem escrever, publicar e vender os seus livros. E no final eu tenho um convite muito especial, por isso que eu peço que você fique até o final. E eu já vou convidá-las aqui, mas antes disso, clica aqui nessa setinha aqui embaixo e convide outras pessoas para participar dessa live, outro autor que você conheça, que está no processo aí de lançamento do seu livro, para participar dessa live. Com certeza o conteúdo aqui vai ajudá-los também. E já a Sávia, a Fernanda, olha só, a Sávia já está chegando aí. Seja bem-vindo, Sávia, seja bem-vinda, Fernanda, é um prazer tê-las aqui conosco. Obrigada, vocês estão me ouvindo também? Nós estamos te ouvindo bem, Leandro. Obrigada, Leandro, é uma honra estar aqui, né? Espero que estejam me ouvindo bem e que essa live seja uma live auxiliadora, esclarecedora, né, para os autores aí do Brasil. Verdade. Sim, será? E para apresentá-las melhor, né, a Sávia e a Fernanda são autoras da editora Kelps, estão publicando o livro aqui conosco e também são mentoradas. Então elas estão participando de um processo de mentoria, de um acompanhamento, onde cada dúvida, dificuldade, a gente vai tirando e vai orientando os autores para não ficarem perdidos na sua jornada, né? Eles terem literalmente um mapa para poder seguir. E para a gente iniciar, eu gostaria que a Sávia se apresentasse, falasse um pouco sobre o livro dela, em que estágio está e como que ela tem conduzido todo esse processo. Então vamos lá. Eu sou Sávia Pedrosa, sou cristã, mãe, esposa, sou design de interiores e um testemunho de vida me fez escrever esse livro. E procurei a editora Kelps, que eu já havia trabalhado com eles num devocional que a gente juntou um grupo de mulheres de oração e fizemos um devocional pela editora Kelps e fomos muito bem-sucedidas. E aí meu livro nasceu
A editora foi contratada para fazer revisão, diagramação. Agora, hoje eu dei o ok da diagramação. Vamos partir para a impressão, porque dia 6 de março nós já estamos com uma data prévia para o lançamento. Muito bem, Sávia. Dia 6 de março, ou seja, para eu fazer as contas rápidas aqui, mas são cerca de 15 dias. 15 dias, né? E só para o pessoal que está nos acompanhando saber, deu ok na diagramação, ou seja, ela deu ok no layout do livro dela, já está tudo pronto para impressão. Então, parabéns, Sávio, por ter alcançado essa meta a tempo para o lançamento. Então, o livro, a partir de agora, ele vai para as etapas finais e vai para a impressão do livro. E Isso. o lançamento, já marque aí dia 6 de março, então em breve ela vai compartilhar esse convite e daqui a pouco a gente fala mais sobre esse Esse lançamento também. processo, né? Exatamente. Fernanda, Eu, eu sou aqui de Brasília, né? Sou sócia de uma administradora de condomínios, atuo na gestão condominial. Hoje estou coordenando um curso de profissional para síndicos, né? Chamado Síndico Diamante, idealizado pelo Fábio Quintanilha, que é lá de Florianópolis. Então, amo conhecimento, amo conexões e atuo na área condominial há 19 anos. E nessa jornada me veio a ideia de escrever um livro chamado Casos de Condomínio. Porque quando a gente está à frente da administração de condomínio, a gente passa por muitas situações auxiliando os síndicos, né? No meu caso, eu sempre trabalhei na retaguarda, como contabilidade, ali dando todo o suporte para os nossos clientes. Então, a gente passa por muitas situações mesmo. E o que eu pude perceber na minha jornada? O quanto é importante a aplicabilidade da comunicação e da inteligência emocional dentro dos condomínios. Então, eu fui nessa linha, nessa vertente, fui me desenvolver emocionalmente para poder aplicar o meu trabalho, porque tantos conflitos, tantas coisas, né? E acabou, Leandro, que ao longo desses 19 anos de jornada, eu nunca tirei o livro do papel. O livro já virou programa de rádio, já virou programa de TV, já virou podcast e nunca foi para o papel, né? E este ano eu completo 20 anos de jornada, né, à frente da administração condominial e tracei como meta: este ano irei publicar meu livro. Especificamente, né, a programação está para julho, então por isso eu tomei a decisão de entrar na mentoria e tô assim sendo muito acolhido por tão grandes nomes como a Sávia aí, né, que também já foi síndica, que eu soube. E então conhece um pouco dos meus desafios, conhece um pouco dessa minha ousadia de escrever e ter um cuidado maior e melhor voltado para os síndicos, né? muito bem. Então a gente vê aqui dois perfis. A Sávia, que já foi coautora de um livro que também publicado pela editora Kelps, e agora ela lança o seu livro individual, o seu livro, né? Especificamente, o livro para ser chamada de seu. E ela já está no processo de lançamento desse livro, que vai acontecer aí nos próximos 15 dias. Então ela tem um cronograma a cumprir para fazer esse lançamento, apesar dos 15 dias, dá tempo sim de fazer, porque ela procurou a editora já com bastante antecedência para conseguir lançar esse livro numa data muito especial, porque o livro dela é destinado para as mulheres e vai ser lançada no mês da mulher, no Dia Internacional da Mulher. E a Fernanda, ela que ajuda, né, administradores de condomínios, a gente já se conhecia desde 2021, se não me falha a memória, Isso mesmo. e ela Olha o já tempo, havia hein, me Leandro? falado
E esse conteúdo que ela tem já virou programa de rádio, podcast, enfim, vários formatos que esse conteúdo já passou e agora chegou a hora, vamos dizer, na virada do ano, no início desse ano de 2026, chegou a hora desse conteúdo virar literalmente um livro, né? Para ser lançado, você havia me falado, se não me engano, em junho, não é isso? Junho ou julho, provavelmente julho. Junho ou julho. Então, assim, ela está no processo de escrita. E o que eu quero comentar aqui, que isso é tão relevante na vida do autor, que muitos autores deixam para divulgar a sua obra no dia do lançamento. E qual que é a melhor hora para divulgar o seu livro? Mesmo que não esteja escrito, esteja ainda no processo de criação. É hoje. É hoje, é aqui. Essa plataforma aqui, né? Essa live que a gente abriu é justamente para uma forma de anunciar que um livro está chegando aí. Um no próximo mês, um daqui 4 meses. E durante essa semana a gente vai trazer aqui vários autores, cada um em um estágio. E cada um a gente vai abordar um tema. E isso é justamente para ajudar os autores que estão aqui e ajudar também quem está nos seguindo aqui hoje, acompanhando essa live. Com certeza são convidados de vocês ou pessoas também interessadas em lançar os seus livros. E isso faz total diferença. E quando a gente tem a consciência que o nosso livro, a gente precisa divulgar ele, mesmo que esteja assim, ó, no rascunho, escrito à mão, mas fala, olha, esse aqui, daqui tanto tempo vai virar um livro, vai ser um lançamento de um livro, e eu vou te convidar para esse lançamento. Então isso já gera o quê? Uma antecipação, um desejo, uma vontade de, de escrever, de publicar, né, de participar desse lançamento, de ler o conteúdo desse livro. Porque você vai gerando aquele desejo dos leitores. As pessoas já sabem que a Sávia tá lançando livro, sabe que a Fernanda está escrevendo um livro sobre casos de condomínio, e as pessoas já vão se interessando. O que é isso? O que parece ser isso? Sobre o que trata? E aí começa a gerar um certo engajamento desse público leitor. Então é importante o quanto antes a gente começar. E quando a gente pensa na Sávia, ela já tem, a gente já compartilhou isso, né, lá no nosso grupo da mentoria, uma série de atividades de planejamentos que ela fez. Mas precisa agora acelerar tudo isso, colocar em prática, para que chegue no dia do lançamento, tudo ocorra muito bem. É normal que às vezes aconteça coisas de última hora, surpresas e imprevistos, como qualquer coisa na vida. Mas a gente tem que ter a consciência de que isso pode acontecer e que se acontecer, você está tranquila para que esse lançamento seja o melhor possível. Tá? E eu queria saber, sabe, como é que foi o seu processo de escrita desse livro, do seu público, para as pessoas já irem conhecendo um pouco mais. Então, meu livro é direcionado para mulher, mas é um testemunho de vida. Eu tenho 54 anos e aos 48 eu me divorciei. E todas as pessoas à minha volta achavam que eu estava perdendo a noção, porque pela minha idade isso seria um desafio muito grande. E eu reconstruí minha vida, hoje eu sou casada novamente, encontrei uma pessoa maravilhosa que deu a origem a esse livro. Esse livro nasceu de uma obediência a Deus, para as mulheres acreditar que, independente da nossa condição, da nossa idade, nós podemos renascer
nós podemos mudar a rota, nós podemos recomeçar, nós temos possibilidade de fazer diferente. Não levanto bandeira nenhuma sobre o divórcio, mas existem casos e casos. E nós merecemos, como seres humanos, principalmente nós mulheres que temos inúmeros afazeres, a olhar para nós. Então, esse livro veio para esse convite. Olhe para você, que você tem feito por você, porque que a gente faz muita coisa para os outros, a gente faz, né? A gente tem marido, filho, profissão, tem nossa casa, temos amigos, e a mulher tem esse papel, né, de acolhimento. Então, eu comecei a escrever essa história e larguei. Há uns 2 anos atrás, eu dei início de uma forma bem raiz, papel e caneta mesmo, nada de computador. E ano passado, meados de agosto, mais ou menos, Deus me deu o título do livro e me pediu para finalizar. E aí eu obedeci, procurei a editora Kelps já meados de outubro, né, Leandro, eu acho? Meados de outubro, para entender como que funcionava. Então, digitei todo o livro e a editora entrou comigo nesse direcionamento, né? De fazer o que precisava fazer, como que eu mandava o livro, a primeira parte que foi a revisão, aí depois a diagramação, que é toda a parte artística, né? Gráfica, assim, de layout do livro. E agora vai para a impressão. E o lançamento está muito próximo. E a gente se pergunta, né, todos os dias. Eu não gosto de nada de última hora. Se dependesse de mim, esses livros já estariam empilhados aqui em casa. Mas tem todo um processo, né? E a gente tem que entender esse processo. E estar com a retaguarda, né? De um mentor, de uma editora confiável, de ter esse direcionamento, faz toda a diferença, né? Porque eu tenho essa data por ser um livro direcionado para a mulher, eu quis fazer no Dia Internacional da Mulher, mas como é final de semana, tem toda essa logística, né, da gente conseguir um espaço. E aí hoje eu acho que a gente vai falar muito sobre isso, né, Leandro? Definir data, como o meu público são mulheres mais autônomas, profissionais liberais, então elas conseguem ir durante a semana, num final de tarde. Eu acho que se fosse um livro direcionado mais para homens, à tarde seria quase que impossível esse lançamento. Então, eu pensei nessas coisas para poder definir essa data, né? Se o meu público fosse executivas, eu teria que fazer esse lançamento à noite ou num final de semana, senão eu não teria a resposta que eu espero ter, né? Claro, exatamente. E já pensando aqui, falando sobre o lançamento de livro, eu quero deixar aberto aqui para quem tiver perguntas, né, sobre o lançamento do seu livro, sobre como executar, ou dúvidas específicas, deixe aqui no chat, eu abri os comentários aqui, e quem tiver alguma pergunta, deixa aí que a gente, no final, vai responder todas. E o planejamento de um lançamento de livro não tem, assim, uma receita de bolo, porque existem várias formas de lançar um livro. Então, eu vou citar aqui algumas, já fica assim como uma aula sobre lançamento de livro, mas você pode fazer num café, você pode fazer numa loja, você pode fazer num teatro, você pode fazer numa livraria.
Num em decorado. num decorado, tem acontecido muito, em um evento com a sua palestra, enfim. Eu fui em um que era de um advogado, foi na própria empresa dele, no escritório de advocacia. Ele Perfeito. lançou lá. Então, assim, Já fui em área de alimentação de shopping. ok, excelente, isso mesmo. Então, assim, existem N possibilidades de você fazer um lançamento de um livro, porque baseado nisso, existe uma série de características que vão ser adaptadas. Se for num evento, se for num shopping, se for numa livraria, cada um vai ter algumas peculiaridades. Mas existem alguns pontos principais que eu vou citar aqui, tá? Que primeiro é o quê? É definir uma data com antecedência, para você fazer todo o seu planejamento em cima dessa data, porque fazer um lançamento com uma semana, com 10 dias, eu tenho certeza que tem pessoas aqui que conseguem, mas é aquela correria. E eu sempre falo, você quer fazer numa correria ou você quer fazer com tranquilidade? Porque também, não, tem uma data importante, vai acontecer um evento e eu vou lançar lá. Beleza, você tem algumas especificidades. A Sávia vai lançar daqui a 15 dias, mas ela já está preparando, tem seus 3 ou 4 meses. Então, tem tudo isso envolvido. Mas chega nos últimos dias, é os dias que antecedem o evento. Então, ter uma data, que o ideal seja de 30 a 60 dias de antecedência, o livro já estar pronto antes dessa data, porque às vezes tem pessoas que marcam o lançamento do livro e aí vai procurar a editora. Ah, não, o livro tem que ficar pronto daqui 15 dias. Não, não é assim, porque tem muita coisa para se acontecer antes do livro ficar pronto. Tem muito processo. Depois que libera para impressão, são muitos processos para acontecer. Você precisa fazer o quê? Um pré-aquecimento. É falar para as pessoas que um livro vai ser lançado. É o que está acontecendo aqui. Tem muitas pessoas que estão sabendo agora que a Fernanda e a Sávia vão lançar um livro em breve. Então, esse conhecimento, essa informação, as pessoas saberem que o livro está sendo lançado, ele é muito importante. E depois, efetivamente, fazer esse convite. Convidá-las. Pode ser um card via WhatsApp, ok? Pode ser um convite impresso. Quem faz o livro na Kelps, ele ganha os convites impressos. Hoje em dia, até por logística, você não consegue encontrar muitas pessoas, mas às vezes algumas pessoas importantes você vai visitar pessoalmente para convidar, para mostrar a importância dela nesse evento. Se você leva um convite impresso, é outra história. E é um convite simples, a capa do livro, a editora mais a autora convida para o lançamento dia tal, tal horário, tal lugar. É um convite sim, tem As alguns pessoas modelos lá que mais a gente pode orientar. tradicionais, né, Leandro, gostam muito. Sim, Hoje a gente exatamente. tem a facilidade das redes sociais, que eu venho já divulgando há algum tempo, é, falando sobre o tema, o que que é o livro, quando que vai ser, mas a gente tem que formalizar isso, eu acho, que de alguma forma, né? Mesmo que Claro. seja via WhatsApp, rede social, é, o físico, eu sou do papel, tanto que eu quis meu livro impresso, né? Aham. Eu gosto do cheiro do livro, eu acho que É daqui importantíssimo. 100 anos alguém vai ter um exemplar do meu livro. Uhum. Então, Claro. isso é impactante. E às vezes, só no digital, não sei se isso aconteceria. Aham. Então, isso para mim é muito importante. E eu gosto também de receber o convite impresso. Então, eu acho que uma geração, mas hoje os jovens não não dão tanta importância, né, Sim. a isso. Mas as Então, pessoas. nessa parte do convite, não tenho condições de ir na pessoa,
não só mande o convite via WhatsApp, mas liga para a pessoa. Olha, fulano, dia tal, eu vou lançar um livro tal, em tal lugar, e a sua presença é muito importante nesse momento. É um momento único para mim, e a sua presença lá vai fazer total diferença. Ligue pessoas. Não só mande, liga, depois você manda o convite, e no dia ou no dia anterior, para toda a sua lista, tem uma lista impressa, tem uma lista por escrito, para saber quem você ligou, quem você só mandou, para quem você entregou em mãos. E em um dia ou no dia anterior, manda mensagem, liga novamente, fala, olha, amanhã é hoje o lançamento do meu livro, eu quero sua presença lá, estou te esperando lá mais tarde, porque as pessoas são muito corridas. É, E às vezes é natural a pessoa esquecer, surgir uma emergência, um outro compromisso, enfim, na corrida, a pessoa tem que ser lembrada. E eu falo mais, se possível, crie um grupo de WhatsApp e convide as pessoas que você está convidando para entrar nesse grupo de WhatsApp. Porque aí você, com uma mensagem, deixa esse grupo fechado, não deixa aberto, porque senão as pessoas vão se encher ali de pessoas cumprimentando, falando e falando. Deixa fechado, coloca as pessoas lá dentro. No dia anterior, você lembra, e no dia do lançamento você manda uma mensagem. Olha, é hoje, tal, manda o localizador e ponto final. E espera as muito pessoas bom. lá. E aí, depois do lançamento, aí sim você pode abrir o grupo. Porque aquelas pessoas que não puderam participar, vão poder te parabenizar, ou mesmo quem participou, falando, oh, que festa linda, maravilhosa, parabéns, tal, vão comentar ali e gerar todo um burburinho. Então, isso é importante hoje, a gente tá conectado, não desconectar do passado, né, assim, da forma tradicional, e atualizar também, que é uma forma nova, assim, de se fazer. E lá dentro desse grupo, você também cria expectativa, né? Amanhã é um dia muito especial e tal, estou esperando vocês, estou preparando, quero receber o abraço, o autógrafo, tirar foto, então você vai criando toda uma expectativa, né? E chega o grande dia. Depois de você fazer todo esse movimento, existe o grande dia, que é o dia do lançamento. E é importante ter algumas questões. Uma delas, ter alguém para recepcionar. Ah, mas eu não tenho, não vou contratar recepcionista. Coloque alguém da família para Isso. recepcionar as pessoas e falar o que ela precisa fazer. Falou, olha, ali está a mesa onde você vai comprar os livros, porque às vezes tem algumas pessoas que nunca foi no lançamento de um livro, vai ser a primeira vez. Então, falou, olha, ali está a mesa para você comprar o livro, depois você pode se sentar ou pode ir para aquela outra mesa para pegar o autógrafo. As pessoas precisam dessa orientação, né? Então, essa pessoa na recepção é muito importante. A pessoa que está vendendo o livro, é importante que ela tenha um bloquinho de anotações. A editora fornece. É só me pedir, viu, Sábia? Fernanda, ó, me manda o bloquinho aí para o lançamento. Para que é esse bloquinho? Você também pode comprar um post-it nas papelarias para a pessoa anotar o nome de quem vai ser o autógrafo. Isso é muito importante. É, É verdade. Até por uma questão de escrita, né, Leandro? Justamente. sim. Imagina, assim, qual que é você conhece a pessoa é sua amiga há muitos anos, e no dia do lançamento, aquele tanto de movimento, pessoas, gente, não sei o que, te dá aquele branco, você não lembra o nome da pessoa. E o É a constrangimento, morte. você vai ter que perguntar qual que é seu nome mesmo, porque eu tô doido aqui. Você vai ter que falar isso, né? Falar, olha, minha cabeça A já. menopausa me pegou. Aí, assim, você acaba gastando um É tempo ali. constrangedor, É né? constrangedor. É, Ou então, a grafia do nome da pessoa é com Y, com dois L's, com dois N's. é. E você não tem obrigado a saber se é ou se não é. E E aí você depois de vai ter. escrito no livro, você rasurar é quase que É, inadmissível é uma coisa inadmissível. Você dessa, vai ter né? que dar outro livro ali. Então, É. assim, faça isso. A pessoa vai grafar o nome dela. E aí simplifica o processo do autógrafo.
E acelera, porque se você está com uma fila ali de 10, 15 pessoas, você perguntar para todo mundo, porque todo mundo que está ali vai querer tirar uma foto, e é Foto. importante. Esse é o momento, dica de ouro aqui. O autógrafo é o momento mais sublime do autor. Por quê? É um momento de conexão entre o leitor e o autor. Às vezes o leitor vai querer te falar alguma coisa, você vai ter que ouvi-lo, você vai ter que parar para ouvir, vai tirar uma foto. É importante que ele leve uma foto, depois poste no Instagram para te marcar. Tudo isso Faz parte. faz parte, é fundamental importância. E uma questão que eu quero voltar aqui sobre a venda do livro. Quem tiver interesse, a editora ela também pode fornecer, emprestar a maquininha dela de cartão para quem não tiver, para no dia da venda você fazer as vendas ali. E É ter o quê? interessante ter a maquininha, Leandro, porque hoje tem essa facilidade Todo do mundo quer Pix, né? máquina. QR Code. Mas é importante ter a máquina para passar cartão. Demais, é fundamental. E aí, do Pix, você faz o QR Code, para a pessoa já tirar a foto ali, facilitar, você não tem que ficar falando, soletrando. Você vai ter que ter uma pessoa vendendo, isso é também fundamental. Fundamental. E em determinado momento desse lançamento, você dá uma pausa para uma fala para os seus convidados, porque as pessoas estão ali e querem te ouvir, né? Então, dá uma pausa de 5 minutos, é uma fala breve, rápida. Se alguém fez a apresentação do seu livro, o prefácio, uma pessoa, uma autoridade que esteja ali, ou alguém de autoridade de você, que seja uma mãe, uma madrinha, alguma coisa assim, que esteja ali no dia do lançamento, já combine com essa pessoa antes e fala, olha, eu quero 2 minutos, 3 minutos de uma fala. Fala breve, não é palestra, não é dia de palestra. A não ser que o evento seja uma palestra, mas se não for, é uma fala breve. Ali para trocar uma ideia, paralisa ali os autógrafos, você também dá uma palavra e depois continua o lançamento. Continua. Né? Deixa as pessoas, né, livres ali para conversar, para pegar o autógrafo, tirar fotos. Você também pode. Geralmente, Leandro, que período que você acha mais adequado? Porque eu pensei em 2 horas. E aí, ficar lá nesse período e, por exemplo, das 16 às 18, porque a loja fecha, né? Eu vou fazer o lançamento numa loja parceira. Aí eu pensei de 5 horas ter esse momento dessa fala. Porque aí, porque as pessoas chegam, passam, cumprimentam, compra o livro, fica ali um pouquinho e vai embora. Qual que é a sua orientação de tempo que você acha adequado? Entre 2 a 3 horas. Porque assim, você não vai começar imediatamente às 16. Você tem que imaginar Uhum. que vai começar às 16h30. Depois de uns 30 minutos, você faz essa fala. Não começa autografando. Então, assim, você vai deixar para começar a autografar às 16h30. Forma a fila. Tira muita foto. Contrate uma pessoa para tirar foto e filmar. Isso. Justamente às 17, 17h15. Eu acho que tem que ser um pouco mais, 17h15, 17h20. Essa fala e depois Continua os continua o autógrafos. autógrafo. Agora você precisa. A loja não vai conseguir fechar às 18, mesmo que você feche às 18, porque vai ter que arrumar a loja, tirar o buffet, É, É melhor né? organizar mais cedo, né? Às 15. Não, não. Não, é o que eu falo. Já deixar combinado que vai ter que estender nesse dia, vai ter que estender para essa organização dessa loja. Tem que ter uma eu, pessoa, às vezes você vai ter que a pagar uma loja, hora a mais. ela fecha às 18h30. Então, eu estou pensando em pôr no convite o horário final às 18, para dar tempo desse fechamento, né? Tá bom, entendi. Ok.
Então fica o Beleza. horário ótimo, né? E para finalizar o lançamento, então assim, durante o lançamento também você pega depoimentos de pessoas com um livro na mão, falando sobre você, sobre o livro, sobre a obra, mesmo que elas não tenham lido, são pessoas íntimas a você, então vai falar bem de Próximas. você. Você precisa disso para ser material para postar depois. E tem o pós-evento. No pós-evento, nas redes sociais, no Instagram, você vai postar, vai falar, vai colocar o link de venda online para quem não esteve presente. Você vai ligar para as pessoas que não estiveram presentes e vai dar a oportunidade delas receberem um livro autografado. E isso é uma coisa que poucas pessoas fazem, tá? Às vezes a pessoa não foi, mas ela queria ter o livro, mas fica constrangida de falar, olha, não, senti sua falta, gostaria que você tivesse, mas está aqui o link. Paga aqui que eu te mando o livro na sua casa autografado, especialmente para você, porque você é Ah, importante para mim. e eu acho que é importante também falar, Leandro, eu uma vez fui despachar livro que eu dei de presente e o atendente do correio me disse que tem uma lei que beneficia essa postagem de livro, que ela não é uma postagem comum. Então, se você for despachar qualquer livro, Ela chama impresso módico. Então, tem uma postar livro tarifa, até 1 quilo, eu acho que é tem, até 1 quilo, você posta no impresso módico. O nome já diz módico, que é um valor módico, irrisório. Então, um livro aí, padrão normal, você vai pagar de R$ 12 para qualquer lugar do Brasil. Ele demora um pouco mais, mas aham, é um valor assim mais barato que motoboy. Mesmo que seja para Goiânia, às vezes compensa você vale colocar a nesse pena. impresso módico. É legal. Que legal, Exatamente. interessante. Dicas valiosas, né, Leandro? Eu não falei no início, mas eu sou coautora em 2 livros, né? Um chamado Coaches do Brasil, que é um projeto a nível Brasil, onde a gente viaja vários estados, né? Focado para quem é coach, para quem é do desenvolvimento humano. E este livro foi um despertar para eu também assumir meu posto de voltar a ter o filho só meu, né? E recentemente eu fui convidada para participar também como coautora de um projeto chamado Mulheres Incríveis, eles já estão na terceira edição do livro com o tema. Quando a Sávia falava, eu até anotei alguns pontos aqui, Sávia, para eu validar essa sua escrita, essa sua obediência, porque eu sempre digo que Deus não conecta pessoas, né? Conectam propósitos. E foi muito legal, porque ontem, quando eu vi lá a grade, outros dias não ia dar, eu só conseguiria hoje. E eu, nossa, vai ser legal, porque a Sávia já foi síndica, então vai ser uma conexão muito legal essa minha participação com a Sávia. E validar o que você escreveu, porque a terceira edição do Mulheres Incríveis, ela vem com um tema, lugar de mulher é onde ela quiser. E a minha contribuição, né, é falando um pouco da minha jornada, claro, dentro da administradora Maione, né, que onde eu assumi uma administradora que tinha o perfil totalmente masculino e entra a mulher, uma mulher, né? Então, eu fui muito aceita por alguns clientes, outros tiveram um pouquinho de rejeição e pasmem, muitas que tiveram rejeição eram outras mulheres, porque ainda existe essa questão do conservadorismo, do posicionamento do homem como um contador, como à frente da administração de condomínio. Então, enquanto você falava, eu falava, uau, Deus, obrigada pela oportunidade da gente estar compartilhando conhecimentos muito parecidos e compartilhando uma jornada que, embora os conteúdos sejam diferentes, a jornada que cada autor passa é a mesma. É a mesma ansiedade, é a mesma dúvida, os medos que geram dentro da gente, né? Então, se
quem estiver nos assistindo e se tiver uma palavra que eu acho que define tudo isso, é coragem. Porque você está com um mentor como o Leandro, com outros autores que têm tanto a compartilhar, né? No nosso último encontro foi um encontro incrível, conheci grandes autores aí e que passam pela mesma situação, pelo mesmo medo, pela mesma dúvida. Será que vai ocorrer tudo bem? E a gente está aqui para isso, né? Para aprender, para compartilhar, para incentivar. E assim, gente, se vocês têm dúvida ainda, se embriagam de coragem e vêm fazer parte da mentoria, porque é algo grandioso, são mínimos detalhes, são mínimas frases, é uma dica, né? Assim, dica valiosa que a gente aprende realmente na jornada. Eu sempre costumo dizer, é você estar no meio certo, com as pessoas certas e adquirindo conhecimento de forma correta. Porque às vezes a gente vai efeito manada por um caminho e ali você se perde. Eu já participei, como eu disse aqui, de 2 coautorias. E isso tem me encorajado para quê? Para falar assim, não, agora é a vez do meu filho único, né? Para me chamar só de meu, né? E tudo tem a sua hora, tudo tem seu momento. E eu queria deixar aqui que um despertar para mim, que talvez seja a necessidade de quem esteja nos assistindo, foi um versículo bíblico, né? Que fala: conhecereis a verdade vos libertará. A partir do momento que eu me vi como autoridade naquilo que eu tenho a experiência e vivência, eu me Faz despertei. toda a diferença. Eu me despertei. Não tenho a sua idade, sabe? Mas passei muito jovem por um divórcio, uma separação. Então eu tive que passar por essa jornada de uma filha pequena e me reinventar ao longo do caminho. Então, assim, enquanto você falava, eu falava assim, nossa, que legal. Que bacana, né? Como as histórias se conectam, como a gente pode compartilhar na vida do outro. Então, Leandro, a minha mensagem hoje aqui para todos que estão nos assistindo é: se encham de coragem, vem fazer parte desse time, porque se de fora tá legal nos assistir, daqui de dentro tá muito Tá bem legal melhor. também. E Tá bem melhor ter esse crescimento. Tanto que eu aprendi nesse. Eu acho que não tem nem um mês, né, Leandro, que eu entrei. E o tanto que eu aprendi com cada compartilhamento, cada história contada, olha, já valeu a pena a mentoria. claro, com certeza. E eu tenho um convite, aproveitando aqui o que a Fernanda falou, um convite muito especial. Antes de eu responder as perguntas, porque surgiram várias perguntas aqui, eu estava olhando aqui nos comentários, muita gente participando. Eu tenho um convite para fazer. O primeiro deles é clicar nessa setinha aqui que tem aqui em cima e nos seguir. Seguir a Sávia, seguir a Fernanda e me seguir, para vocês saberem quando vão acontecer esses lançamentos, para vocês participarem e também para saber como vocês podem escrever, publicar e vender os seus livros também, as suas próprias obras. E o segundo convite que eu tenho para fazer: no próximo dia 24 de fevereiro, próxima terça-feira, às 20 horas, vai acontecer o workshop, o Mapa da Escrita à Publicação. É um evento online, gratuito, onde eu vou mostrar literalmente o mapa, que eu comecei a abrir esse mapa, um fragmento desse mapa, desse Waze aqui, literário, para vocês saberem o caminho que vocês têm que seguir para conseguir fazer igual a Sávia, igual a Fernanda, que é de publicar, de lançar, de vender esses livros, ok? Então, no final, vou deixar aqui o link, me chama, ou vai no link da bio e faça a sua inscrição. Ela é gratuita e o evento vai ser gratuito. Alguém pode escrever aqui nos comentários o mapa da escrita à publicação para eu poder fixar aqui? Vai nos ajudar. Enquanto isso, eu vou respondendo aqui as perguntas dos nossos espectadores, porque o nosso bate-papo aqui hoje foi muito bacana. Foi muito bom mesmo. Eu trouxe conteúdo aqui. Muita gente falando que quer publicar o livro, parabenizando a Sávia, a Fernanda, agora sai do papel.
Dicas preciosas. Deixa eu ver aqui. Lucilínia, com quanto tempo de antecedência devo iniciar o processo de divulgação do meu livro? O quanto antes o leitor souber que está vindo um livro, é ideal. Então, assim, hoje é o momento. O momento ideal foi quando você pensou no seu livro. E o segundo melhor momento é hoje, tá? Independente do estágio que ele estiver. Porque você pode pegar, igual eu mostrei aqui, ó, tirar uma foto de um rascunho de um papel escrito e publicar. Falou, gente, está nascendo o meu primeiro livro, ou está nascendo o meu próximo livro. Já gera o quê? Um engajamento. As pessoas já vão começar a saber. Vai querer saber, ah, qual que é o título? Por que você está escrevendo? Como que você está escrevendo? Começa a surgir dúvidas. Leandro, e é incrível que isso parece que brota outras sementes dentro da gente. Eu nunca pensei em escrever um livro. E aí eu escrevi esse. As minhas filhas passaram o carnaval num retiro da igreja para jovens. Aham. E hoje, de manhã, eu dando ok na diagramação do meu e ouvindo as duas conversarem a respeito do que elas vivenciaram lá com mais de 400 jovens. Uau! Eu virei para elas e falei assim: meninas, tem que nascer um livro sobre É essa isso? experiência de vocês, porque, gente, o nosso testemunho, a nossa experiência pode incentivar alguém, mudar a vida de alguém, e é esse o objetivo, né? Quando você, como o A gente meu escreve livro, para o leitor. não é? Como o meu livro é um testemunho de vida, eu tenho certeza que várias mulheres vão se identificar. O trabalho da Fernanda, gente, um manual para um síndico é tudo que a gente sonha em ter. Então, a gente precisa acreditar, e o meu livro chama Mulher, você precisa acreditar, que o que você tem é menos do que alguém que você conhece, que já está lá na frente, mas é mais do que alguém que ainda não teve essa Verdade. oportunidade ou não encontrou solução para o que você está passando. Então a gente tem que. E eu falei para as meninas: se vocês não escreverem, eu vou escrever, Vai coletar os depoimentos e vai escrever. não E é? tem uma pergunta aqui do Rubens, que é muito interessante. Qual foi a parte do livro que mais mudou da primeira versão até o manuscrito final? E por que que essa mudança foi necessária? Teve alguma parte assim? Olha, no meu especificamente não teve, porque eu estou contando a história de vida, o que a minha superação, né, do divórcio, como foi encontrar outra pessoa, é, os direcionamentos que Deus me deu para testemunhar essa trajetória, para servir de incentivo para outras mulheres. Então, não teve. Mas eu tenho certeza que uma pessoa que vai escrever um livro que não é a história dela deve ter muitas mudanças, né? A da É, Fernanda, por exemplo, vai eu tive. atualizando, né? É, Conforme as situações acontecem. Fala aí, é Fernanda. verdade. Olha, compartilhando essa questão da mudança, esse livro nasceu há 12 anos atrás, né? Então, onde eu tive a ideia de fazer o caso de condomínio. E nisso, eu fui escrevendo artigos, eu fui montando histórias. E, Leandro, o meu livro tá, botar entre aspas, praticamente pronto, porque eu fui reformulando, reformulando, e como você falou, sabe, o síndico precisa de um manual. Só que eu me deparei e vi que aquilo ali estava muito chato, estava muito, tava muito cheio de direito, muito assim, muito mecânico. Eu falei assim, ah, eu não queria ser chata nesse primeiro
livro, né? Porque eu acredito que vai ser o volume 1, né, Leandro? Vamos dizer amém. Vai ter uma Tem muitos trilogia da volumes. Fernanda. Eu acredito, eu espero que seja uma trilogia. Então, pensando no volume 1, eu queria que fosse algo que o síndico acabou de assumir. Deixa eu ler aqui um quadrinho, deixa eu ler aqui uma coisa leve, deixa eu espairecer a minha Não mente. Então, eu levasse tive um que susto. não levasse um susto e não desistisse do caso, né? Assim, dentro do curso Síndico Diamante, né, eu dou aula de administração condominial. E a primeira imagem que eu uso é justamente essa, eu olhando para uma parede cheio de rabisco e falando, virei síndico, e agora, né? Para onde eu vou? E eu queria que o livro, esse volume 1, trouxesse um pouco mais de leveza. Eu virei síndico, mas tá tudo bem. Eu sei os caminhos que eu preciso seguir, né? Então, assim, vou dando dicas, conduzindo ali a gestão, mas trazendo casos verídicos com, por exemplo, com um resultado jurídico ou com uma visão de um engenheiro e um exercício prático. Então, eu queria que ter esse diálogo com o síndico, a relação de proximidade, que quando ele lesse, caramba, esse problema eu já sei resolver. Então, trazer uma leveza, né? Então, eu tive que reformular todo ele. Então, assim, eu sou muito Uau. conteudista, eu amo ler, eu gosto, quanto mais informação, melhor, mas eu tô tendo que me conter e refazer isso daí, e eu acredito que eu tô no ambiente certo, né, Leandro? Claro, aqui é um ambiente para produzir, para escrever, exatamente. E eu vou ler mais uma pergunta aqui. O Reginaldo da Solarte disse aqui: acredito que seja importante também ter uma pessoa para ajudar a organizar na hora dos autógrafos, coletando os nomes dos leitores. Exatamente. Essa coleta é feita na venda do livro, antes da fila ali. A Ai, Leandro, Maria, ótimo. só sim. complementando, como eu fiz esse livro Coaches do Brasil, ele, embora seja nacional, o lançamento dele foi em Brasília. Então, eu tive Ah, a que honra legal. de participar diretamente do lançamento. E, gente, vou compartilhar com vocês. Lá na hora, ninguém percebeu falhas, mas nós que estamos organizando, a gente percebe depois em reunião quantas falhas a gente cometeu. Essa dica é importante de você escrever um nome antes, de ter uma pessoa vendendo os livros, de você ter vamos dizer assim, um roteiro de como será realizado, a hora do brinde, a hora das fotos. Teve pessoas que compraram o livro, eu não tirei foto naquele momento, Um porque lugar para foto, né, Fernanda? Porque às é um vezes a lugar pessoa para. não pensa no local e o fundo fica O fundo É. totalmente fica. Essa é a desconectado. dica que eu ia falar agora. Primeiro, a gente fez um banner muito bonito com a foto dos autores. Gente, não prestou. Então, escolha um fundo branco e que você possa sim fazer um banner, mas que você tire ao lado do seu banner. Sim. Não use ele de fundo, porque atrapalha as fotos, ele fica perdido. Então, assim, são muitas dicas que são detalhes pequenos que a gente não pensa, né? Outra coisa, mulher, não vá de estampado. Hipótese nenhuma. Você como autora, né? Você como convidada, tudo bem, mas você como autora, É, você precisa realmente buscar tons neutros. isso. Muito bem. Essa A aí eu não dica das domino. mulheres. Foi muito bom essa participação aqui. Olha só, aqui a Maria Tereza falou, perguntou aqui: é importante e oportuno ter uma lista de presença para confirmar a presença no local? Assim, pode ser interessante, mas assim, não como um limitador de entrada no local, mas é Isso. para ter um registro de quem esteve lá, né? E Ou pegar o uma lista, ou um contato. caderno de presença para as pessoas ali assinarem que estiveram ali. Isso é muito Isso é bom, porque é muito um registro Muito interessante. importante. importante também, Leandro, por quê? Porque às vezes a pessoa esteve no local, precisou sair antes, não pegou o autógrafo. Então, assim, essa lista de presença, ela é muito fundamental para você fazer, inclusive, o pós-venda. Olha, eu vi que você esteve no meu evento, estou aqui te agradecendo, mandar uma mensagem depois. O pós-evento, ele também é fundamental para você Importante, né? gerar conexão. Verdade. Isso.
Exatamente, até para as pessoas que você vai entrar em contato depois, né? Para saber, para agradecer quem esteve É. presente depois, num pós-evento, ok? Ó, a Maurivânia fez uma pergunta aí, Leandro. Deixa Se eu, tô é. chegando aqui, pra agradecer, né, a presença aqui dos membros da Jornada do Autor, dos mentorados, né, Maurivânia, Lucilília, a Maria Avelina, Rita de Castro, deixa eu ver quem mais aqui, o Robert. Robert, o coffee break é opcional, Leandro? É opcional, É opcional, mas se Faz você não toda a tiver como, diferença. faz faz toda a diferença. diferença. Mas se não tiver condições de fazer, por uma questão de logística, fazer o coffee break, eu te aconselho a fazer pelo menos um brinde, para que as pessoas recebam ali. Isso, Pode ser um champanhe. A gente, como a maioria, né, do evento eram pessoas evangélicas, nós compramos champanhe sem álcool, né? Então fizemos um brinde, foi maravilhoso, todo mundo recebendo ali um pouquinho de, né, uma tacinha de champanhe, ou então pode ser uma bebida não alcoólica, uma água com gás, eu esqueci o nome agora, né, com um Frutas. saborzinho, ou com É uma água frutas, saborizada. uma água saborizada, né? Então, assim, também é muito válido. E fica lindo nas fotos. Fica. E um brinde, né? Um brinde. E nós merecemos celebrar, né? Aquele momento de que tanto esperemos. Então, a tacinha é fundamental, faz toda a diferença. exatamente. Isso, e eu falo que não é obrigatório, porque tem livrarias. Ah, quero fazer o lançamento na livraria. Na livraria Não é mais permite. desafiador. Geralmente é só um petit four ali, em uma água, um refrigerante só. Então não dá para fazer muito, porque se molhar alguma coisa ali, É, pode acontecer um dano na livraria. Eu já tive experiência de ir na livraria, não tinha nada, não serviram nem água. Aham. Já fui nesse do shopping também não tinha nada. Já fui num que tinha espumante e já fui nesse do advogado, ele fez na própria empresa e serviu um jantar. Então eu acho Olha que vai só. muito da É, condição do isso, e do perfil. espaço e da pessoa, né? Aham. Do autor. Ó, a Dilce aqui, que também é mentorada, né? Também nossa, parabéns, Gilson. Obrigado pela presença. O Rubens também está presente aí. Ela falou que fez na igreja, né? E na livraria ela serviu suco e água. Beleza. Geralmente é isso mesmo. E a Lucilília falou que fazer um lançamento no café ajuda bastante. Eu quero falar um pouco sobre o lançamento da igreja. As igrejas hoje têm aberto muito o espaço para fazer o lançamento ali. Porque são livros, né, com conteúdos cristãos, de princípios e valores, e isso ajuda, né, a própria comunidade ali no fortalecimento, no crescimento e no desenvolvimento dela, né, como leitores. E ler um livro de um irmão. Então, assim, muitas igrejas abrem, né? Então, se você faz parte de uma igreja, converse com o seu pastor, peça a oportunidade, possivelmente ela vai abrir essa oportunidade. Às vezes durante o culto, ou às vezes em um outro dia, né? Que não durante o culto, E eu que queria isso gera um comentar movimento. uma orientação que você me deu também. Como eu estou lançando um livro para mulher próximo do Dia Internacional da Mulher, o Leandro falou, você tem um mês inteiro. Então, se vai ter um evento direcionado para a mulher na minha comunidade, no meu grupo de oração, no, numa loja parceira, porque eu sou design de interiores, eu posso não relançar o livro, mas levar o livro e apresentar nessa oportunidade, né, Leandro? Isso. Não, mas quando a gente fala lançamento, não é relançamento, é lançamento mesmo. Eu fiz mais de um lançamento, porque o Ah, lançamento interessante, é para gostei. aquele público novo. É para aquele Entendi. público da igreja, ou para o público daquela outra loja, ou para o público de um evento que está acontecendo.
você está lançando. Os grandes autores fazem uma agenda de lançamentos no Brasil todo, viajando as capitais, por exemplo, e é lançamento. Ele não chama de relançamento, porque o lançamento é para aquele público. Então, Entendi. isso é Gostei. até para a gente ajustar a linguagem, para a gente não ficar Isso. com medo de falar que é um lançamento. É o lançamento do meu livro, ok? Só que Então, em você outro dia, em outro ambiente. Sim. Isso, exatamente. Isso é importantíssimo. E um erro comum, vou citar um outro erro. A pessoa faz um lançamento e termina por aí. E, na verdade, você tem que buscar oportunidades. Como a Saga está lançando no mês da mulher, então, assim, ela tem um mês inteiro. Vai acontecer um evento, ela descobriu, não fui convidada. Vou ficar parada? Não. Quem está organizando? Deixa eu falar com essa pessoa, deixa eu ligar, deixa eu mostrar o livro, deixa eu pedir oportunidade. Mesmo que eu não suba no palco, mas que alguém vai lá e apresente, você fica lá no hall para autografar, já é uma grande oportunidade. Você já vai ter oportunidade para falar com um monte de pessoas que está ali. Então, assim, busque oportunidades. Você está na sua igreja, está numa outra igreja, vai ter um outro evento, peça às amigas, ó, se você ficar sabendo que na sua igreja vai ter um evento, fala desse livro aqui, deixa eu falar com a pastora, deixa eu falar com o pastor, me dá oportunidade. Muito Eu preciso bom. de oportunidade, porque ficar com um livro fechado dentro de um quarto e esperando alguém chamar, não vai Não vai acontecer. dar bom. Precisa ir atrás. É igual qualquer coisa, eu tenho certeza que os contratos de condomínio não caem no colo. Você tem que ir atrás, você tem que conversar. As pessoas têm que saber que você trabalha com condomínio para elas poderem indicar para outra pessoa que, enfim, E aproveitando, Leandro, seu gancho aí, né, de saber quem é o livro o nosso posicionamento, principalmente nas redes sociais, porque eu vejo muitos síndicos, eu não tenho rede social, mas eu quero me profissionalizar. Eu falei, então vamos trabalhar só as redes. Mas gente, Instagram. É você que tem o controle do seu Instagram, então as pessoas vão ter acesso àquilo que você deseja compartilhar. E pessoas se conectam com pessoas. Leandro, se você olhar o Instagram da minha empresa, quase não tem seguidores. No meu já tem bem mais, porque as pessoas não querem saber do Instagram da minha empresa, elas querem saber o que a Fernanda está fazendo, né? Então, eu tenho um movimento de mulheres, eu participo do movimento da igreja, e as pessoas se conectam com isso. E muitas mulheres chegam em mim, como é que você dá conta? Né? Porque você está num ambiente que você cuida dos síndicos, você coordena um curso, você participa de uma live, você ainda atende na igreja. Então, assim, é isso, é ser inspiração para que as pessoas se movam. Gente, não é fácil, mas quando a gente faz com alegria, quando a gente realmente está realizando um sonho de vida, o fardo se torna leve, né? E o livro, ele gera autoridade. O fato de eu me posicionar no Instagram e as pessoas verem que eu já fui coautora em um livro, porque o segundo a gente ainda nem está divulgando. Isso já gera autoridade, onde eu sou convidada para dar palestras né, em eventos em São Paulo, aqui em Brasília. Então, assim, a gente tirar coragem de eu não aparecer em câmera, eu não gravava um vídeo de 30 segundos. O caso de condomínio foi para a rádio primeiro, a convite de um amigo, e porque não tinha ninguém me filmando. Porque se tivesse, eu me travava. Quem me vê falando hoje não imagina A o processo trajetória. como é que que foi eu há uma passei. época? Pois é, porque se você falar assim, Fernanda, sobe lá no palco, tem 1000 pessoas te ouvindo, eu pego o microfone e vou. Mas se virar e falar assim, Fernanda, grava aqui 30 segundos que eu preciso de você falando de tal tema, eu gravo 10 vídeos e não gosto de nenhum. Então, assim, isso daqui é um exercício. E foi fazendo lives, foi quando eu convidava, assim, fazia mais live com frequência, eu falava assim, gente, eu tinha tanto medo de live, e você, aí todo mundo, mas você fala tão bem, mas ninguém sabe os monstros que a gente tem que ultrapassar para estar aqui. Então, eu queria compartilhar, Leandro, que no meu primeiro livro, eu fui escrever sobre
o processo, né? E a Sávia falou que nunca se imaginava escrevendo o livro. E quando eu fui fazer o primeiro livro, eu tive que escrever uma parte da minha vida que conectasse com aquele assunto. E eu me lembrei de algo de criança. O meu sonho, quando criança, era ser escritora famosa. Então, Uau! você Olha acredita? que revelação importantíssima aqui da Fernanda. E eu só tive isso avivado na mente consciente agora, depois que eu passei pelo processo da separação, que eu me recuperei, que eu recuperei a minha identidade, porque esse livro de coautoria eu falo sobre identidade. A minha primeira palestra, Leandro, sobre identidade foi na pandemia, no hospital aqui da Santa Maria, no DF, para enfermeiros, médicos e técnicos de enfermagem. Uau! Então, imagina, eu estava subindo e eu tinha acabado de receber um diagnóstico que eu estava com suspeita de câncer no útero. Então, imagina o que eu tive que Turbilhão. enfrentar, um turbilhão. A minha Aham. palestra começou com 5 pessoas, terminou com quase 50. Porque Uau! eu fui falando, me posicionando, as pessoas foram se conectando e o auditório que estava vazio, o pessoal começou a mandar mensagem, era troca de turno. Então, vem para cá, vem para cá. Então, ali foi a validação, a mão de Deus para falar, minha filha, siga o seu caminho. E de 2019, que foi mais ou menos, logo depois, em 2021, eu conheci o Leandro, eu venho nesse processo de escrita, de amadurecimento, de aprendizagem. E compartilhando mais uma frase com vocês do que eu escrevi lá sobre a verdadeira identidade, né? Descobrirei a verdade vos libertará. Quando você descobrir sua verdadeira identidade, tudo se tornará leve. Eu deixo 3 dicas para quem está nos assistindo. Atenção. Primeiro, você precisa descobrir quem sou eu. Segundo, quem eu preciso abandonar. E terceiro, quem eu desejo ser. Porque quando você consegue, e não é pensar, igual vocês estão assistindo a gente, pensar na tentativa de responder essas 3 perguntas, de pegar um caderninho e anotar quem sou eu. Refletir. E refletir no que você está escrevendo. Porque muitas vezes a gente acha que a gente é uma mulher muito trabalhadora, que é sofredora, que é não sei o quê. Mas quando você escreve, você vai lembrar. Olha a apresentação da Sávia no início. Eu sou cristã, eu sou mãe. Ela já tem a identidade dela totalmente validada. Né? E às vezes a gente Perfeito. precisa dessa autoanálise, né? Então, eu só mudei de fase de tudo quando eu fui escrever o capítulo de um livro e que me veio. Por que que eu tô aqui? Foi quando eu respondi, consegui ter de forma consciente responder essas 3 questões, né? Esses 3 aí questionamentos que sempre paravam, né, na minha mente e eu não tinha resposta para aquilo. Gente, mas que Que palavras, que delícia! 3 dicas aí preciosas. Espero que Gente, estejam anotando. Quem não anotou, vai ter que comprar o livro da Fernanda para É, saber. E eu quero aqui, para a gente já seguir pro encerramento, as últimas leituras aqui, que a Dilce e a Milza, né, falaram que lançaram na igreja. Os pastores apresentaram os livros dela, né? A gente tem pessoas aqui da Bahia que estão nos assistindo. E a Maurivânia faz uma pergunta aqui. Meu lançamento será na cidade, mas temos uma fazenda numa comunidade rural. Eu poderia fazer outro para as pessoas que moram aqui na comunidade rural? O que vocês acham? Sim ou não? claro que sim. Claro que vai com sim, mano. tudo. Estamos Vai aqui na com tudo. torcida. Mande o convite, compartilhe Mande as fotos, né? A fotos. gente quer saber tudo. Eu já estou pensando em ir para o Leandro, é Tocantins tirar fazer do papel. lançamento do livro. E quero agradecer a presença aqui do outro mentorado, do Dr. Léo Normanha, está por aqui, nos acompanhando. Olha só. Então, eu vou desativar os comentários aqui, porque eu quero que todo mundo aqui. Não, gente, essa live aqui foi maravilhosa, né? E só lembrando, depois vocês vão lá no meu link da bio
e façam a inscrição para o workshop, o Mapa da Escrita à Publicação, que vai acontecer na próxima quarta-feira, às 20 horas. Vai acontecer via Zoom, não é aqui no Instagram. A gente vai ter uma sala específica, onde todos nós vamos nos encontrar, autores, futuros autores, para falar a respeito da publicação do seu livro. E eu quero que todos tirem um print dessa live e escrevam, né, alguma frase, alguma coisa que marcou aqui nessa noite e nos marque, tá? Marque Leandra R. Almeida, Sávia Pedrosa e Fernanda Champoski, ok? Vamos lá, preparando o sorrisão e vamos tirar uma foto. Depois eu vou compartilhar também, todo mundo compartilhe. E eu quero deixar aqui aberto para as palavras finais da Sávia e da Fernanda, porque assim, foi assim, Muito bom, acima não das minhas foi? expectativas também. Fazia um bom tempo que eu não fazia uma live. Eu também. Então, Eu foi bom para reativar e acho que eu fiz sigam. live na pandemia. Exato. E para o lançamento de vocês, por que não fazer uma live também É, de aquecimento, né? De preparação para as pessoas saberem, para você anunciar, até para se destravar na fala, porque quando a gente mais fala, mais a gente aprende também. Estou à é, é. disposição. Eu amo live, viu, Sávia? Ah, pois é. Então, eu acho que é muito importante essa conexão, né? Eu abri umas caixinhas no meu story, perguntando, falando mais ou menos sobre o assunto do livro e perguntando temas relacionados a mulheres que as pessoas gostariam de estar ouvindo alguma coisa, o meu testemunho, né? E teve algumas, então eu já falei sobre espiritualidade, já falei sobre menopausa, fazendo vídeos curtos, né? E eu tenho esse pensamento também mais próximo, convidar pessoas para a gente estar falando sobre esses assuntos, os temas que toda mulher passa, né? Filho, relacionamento, casa, profissão, a gente fica aí. A gente foi ensinada para ficar tentando equilibrar pratos, mas não foi para isso que Deus nos chamou. Não foi para equilibrar pratos. Então a gente tem que realmente se estruturar, como a Fernanda falou. Eu há muitos anos atrás, se me perguntasse quem eu era, eu ia falar da Sávia profissional. A minha identidade, a Sávia, filha de Deus, a mulher, a mãe, a esposa, às vezes era muito esquecida. E a gente tem que olhar primeiro para dentro, para depois a gente ser feliz fora, né? E a gente não pode responsabilizar ninguém pela nossa felicidade. Nós temos relacionamentos para complementar e não para nos preencher. Deus tem que nos preencher. Então, vocês estão todos convidados, 6 de março. Eu vou estar colocando nos nossos meios de comunicação, né, rede social e tudo, o convite. Mas eu quero te dizer, Leandro, que está sendo uma honra para mim e eu estou muito feliz com o que a Kelp está me entregando. Claro que surgem várias questões, principalmente por eu não ter a experiência, mas eu estou sendo muito bem direcionado. Quero deixar registrado o quanto você tem uma pessoa preciosa na Kelps, que é a Adriana. É uma pessoa realmente que, meu Deus, eu quero conhecê-la pessoalmente porque é uma preciosidade. Nós precisamos muito de pessoas que olhem o ser humano como humano. Nós precisamos resgatar, né, esses laços. E aí, numa live dessa, a gente vê o quanto gente precisa de gente, se conecta, né? E é muito gostoso essa troca.
Então, 6 de março está aí, estão todos convidados, vai ser maravilhoso. E eu já estou pensando no segundo livro. Ah, muito Ai, bem. ai. Obrigado, Sávia. Fico até emocionado aqui com essas palavras. A gente tem trabalhado para fazer, para suprir todas essas expectativas. Parabéns, Adriana. Ela está nos acompanhando aqui Ah, que bom! nessa live. E a Adriana realmente é uma pessoa muito preciosa. Ela atende, ela cuida, corre atrás e faz as coisas acontecerem lá Verdade. com Que bom. muita delicadeza, né? Isso. Fernanda, suas considerações Ai, finais. Leandro. Eu sou suspeita, né, de falar, porque para mim é uma honra muito grande, né, em tão pouco tempo estar aí compartilhando conhecimento, experiência, ouvindo, né, a história e o mover de cada um, todo mundo com a sua identidade bem formada, ou que não está totalmente formada, já está ali com 90%, sabe o que quer e está buscando o resultado e os frutos das suas sementes, né? Porque o livro, eu acredito que é o fruto das nossas sementes, das nossas histórias, das nossas trajetórias. E agradecer mais uma vez, Leandro, assim, a oportunidade, porque eu vejo como oportunidade, por mais que algumas pessoas vejam que uma editora precisa lucrar, que uma editora precisa vender, mas realmente eu tenho percebido que a característica do grupo, né, de mentorados é uma característica de pessoas que realmente querem crescimento, que realmente querem compartilhamento, e eu acredito que ali só tem pessoas que se conectaram com você, que é o causador desse alvoroço todo, né, Leandro? Então, registrar também meus parabéns, minha admiração, porque nós conhecemos já há algum tempo, já venho acompanhando seu trabalho, resultado de outros autores, e somente agora eu tive a oportunidade, né, me coloquei como meta, né, de realmente fechar. Eu falava assim, não, Leandro, vai esse ano, aí pedir orçamento, eu não, ainda não dá, e daqui a pouco a gente vai inventando desculpas, né, no meio do caminho, e agora não, agora eu decidi assumir o protagonismo do meu filho único e espero ver vocês aí nos nossos lançamentos e nessa jornada incrível, né? Um Parabéns por beijo se para todo mundo. permitirem lançar esse livro. Obrigado a todos que nos acompanharam aqui até agora. Se programem essa semana, todos, os próximos dias, até o dia do workshop, às 20 horas, nós teremos lives aqui sobre temas variados. Hoje foi sobre o lançamento do livro. Quem não nos segue ainda, clique no seguir, compartilhe essa live com outros autores, com outras pessoas também que precisam desse conhecimento, que você conheça, e deixe nos comentários sempre alguma coisa para a gente saber também que você esteve por aqui, para aquelas pessoas que Isso. estão assistindo depois, né, com essa live gravada. Então, muito obrigada, Fernanda, muito obrigada, Sávia, e em breve nós nos encontramos aí nesse lançamento desse livro. Até Obrigada. Um breve. abraço.